Fala galera, eu sou o Sony e você está no Game Replay News, o canal que joga informação na sua tela igual a Sega jogava consoles no mercado nos anos 90. Hoje a gente vai mergulhar numa história cheia de tretas, sucesso, mascotes icônicos e quedas vertiginosas. A Sega já foi uma das maiores potências dos games, rivalizando de frente com a Nintendo. Mas aí, cadê os consoles da Sega hoje? Aperta o Start, se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora descobrir por que a Sega saiu do mercado de consoles e o que aconteceu no caminho. Nos anos 90, o mundo dos videogames era dividido em dois grandes lados. De um, a Nintendo com seu Mario e seu Super Nintendo, do outro, uma desafiante, ousada, estilosa e barulhenta chamada Sega. Com o Mega Drive, o Sonic e uma propaganda agressiva, a Sega não só bateu de frente com a Nintendo, como chegou a liderar o mercado em vários momentos. Mas o que aconteceu com essa gigante? Como ela saiu do topo do mundo dos games para simplesmente desistir de fabricar consoles? Quais foram os acertos, os erros e os legados que ela deixou pelo caminho? Prepara o controle, ajusta o cabo AV e vem comigo nessa jornada para entender a ascensão e a queda da Sega, a empresa que quase dominou os games e desapareceu do hardware. Capítulo 1: O início modesto da Sega. A história da Sega começa lá nos anos 1940, mas não com games, com fliperamas e máquinas de música operando entre o Japão e os EWAs. Nos anos 70 e 80 ela mergulha de cabeça no mundo dos arcades, criando títulos como Zaxxon e Hang On, e ganhando respeito no mundo das máquinas de fliperama. Mas foi com o SG-1000, em 1983, que a Sega entrou oficialmente na briga dos consoles. Pena que foi no mesmo dia que a Nintendo lançou o Famicom, aí já viu, né? Capítulo 2: O Mega Drive e a guerra contra a Nintendo. O salto veio com o Sega Genesis ou Mega Drive em 1888. A Sega foi ousada, vendeu um console potente com jogos mais maduros e trouxe um mascote carismático e veloz, Sonic the Hedgehog. A guerra contra a Nintendo ficou real. A Sega adotou uma propaganda agressiva. Genesis does what Nintendo don't. Essa geração trouxe clássicos como Streets of Rage, Golden Axe, Sonic, Altered Beast e foi um baita sucesso, especialmente no ZU. Capítulo 3: Os erros e a queda lenta. Com o sucesso do Mega Drive, a Sega se empolgou demais. Aí veio a chuva de erros. Sega CD, legal, mais caro e com poucos jogos bons. 32x, um fracasso que confundiu os consumidores. Sega Saturn, lançado às pressas, difícil de programar e sem apoio de desenvolvedoras. Enquanto a Nintendo se mantinha estável e a Sony surgia com o PlayStation, a Sega parecia estar correndo sem rumo. As vendas caíram, a imagem da marca ficou bagunçada e os consumidores começaram a perder a confiança. Capítulo 4: Dreamcast, o canto do cisne. Em 1998, a Sega lançou o Dreamcast, um console incrível para a época, gráficos poderosos, jogos online, controle com VMU, a telinha removível, títulos lendários como Shenmue, Crazy Taxi, Jet Set Radio e Sonic Adventure. Mas veio o PlayStation 2 com promessa de gráficos insanos e leitor de DVD, e o Dreamcast morreu cedo demais. Mesmo com ótimos jogos e ideias inovadoras, a Sega não conseguiu se recuperar das dívidas e da má fama dos consoles anteriores. Capítulo 5: A saída dos consoles. Em 2001, a bomba caiu. A Sega desistiu do mercado de consoles. Ela se transformou em uma desenvolvedora third party, criando jogos para outras empresas, incluindo a Nintendo. Irônico, né? Desde então, ela tem focado em franquias como Yakuza, Sonic, Total War, Persona via Atlus e títulos retrô com suas coletâneas clássicas. A Sega também começou a licenciar seus personagens e a investir em mobile, jogos de PC e até filmes como o do Sonic. Mesmo sem consoles próprios, a Sega continua viva e muito relevante. Seus jogos seguem vendendo bem, o Sonic virou estrela de cinema e o legado dela vive na memória de milhões de gamers que cresceram com o som icônico. Talvez a Sega não seja mais uma fabricante de hardware,
mas o impacto dela na indústria dos games é inesquecível. Curtiu essa viagem no tempo? Então deixa o like, comenta qual console da Sega foi seu favorito e se você acha que ela deveria voltar aos consoles. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu sou o Sony e esse foi mais um Game Replay News. Valeu, galera!